Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no 2º capítulo, eu quero ler a partir do verso de número 5. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso de número 5, quero ler do versículo 5 ao versículo 11, que fala sobre o exemplo de Cristo. Como nós celebramos hoje a Páscoa, a ressurreição, eu gostaria de abordar esse tema com vocês aqui nessa noite. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém até aí. Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo fala a respeito do exemplo de Cristo, o exemplo do próprio Deus que se faz carne, se faz homem e se entrega na cruz do Calvário por amor à humanidade, para que os pecados pudessem ser perdoados. E mesmo ele se entregando e dando a sua vida, o Pai o exalta de maneira sobrenatural, dando-lhe um nome que é reverenciado por todos aqueles que nele creem. Jesus Cristo venceu a morte com a sua ressurreição, e através da sua morte, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Esta é a mensagem que nós proclamamos a respeito da Páscoa, a ressurreição de Jesus, a vitória sobre a morte. O nome que está acima de todo nome, o nome exaltado, é o nome de Jesus, que pagou o preço dos pecados da humanidade e ressuscitou. Páscoa significa passagem. Páscoa, ela vem da raiz verbal do hebraico que fala sobre prosseguir. É um termo que traz essa ideia de saltar sobre algo. Por isso, a Páscoa, ela já era celebrada pelo povo desde o Antigo Testamento, quando o povo foi liberto da escravidão do Egito. Nós conhecemos bem a história. E eu preciso só recapitulá-la de maneira breve, para que você possa, juntamente comigo, pensar nessa grande obra que Cristo realizou em nosso favor e como nós vivemos hoje, nessa confiança em Cristo, que ressuscitou dentre os mortos e nos fortalece para prosseguirmos dia após dia. Quando o povo estava no deserto, no Egito, sobre a escravidão, e caminhou pelo deserto durante muitos anos até alcançar a terra prometida, nós vemos que Deus olhou e viu o sofrimento daquele povo, viu o sofrimento daquelas pessoas, as dificuldades pelas quais passavam, a exploração que sofriam, o estilo de vida a qual eles eram submetidos, que não lhes trazia nenhum benefício, e pelo contrário, um sofrimento contínuo, e eles amargavam de maneira profunda o cativeiro, viviam presos, sem nenhuma liberdade. Mas aí Deus, então, pela sua graça, atende o seu clamor, atende as suas orações, observa e atenta ao sofrimento e os liberta. Quando eles são libertados, eles passam pela Páscoa. É uma passagem, é uma mudança, é um novo momento, é um novo caminho, é um novo lugar. Deus traz a libertação para o seu povo. Nós conhecemos a história de que o povo deveria celebrar, matar um cordeiro, fazê-lo, reunir a família, fazer pães asmos, ter as ervas amargas, partilhar da refeição com a sua família, e depois de partilhar da refeição, sair, atravessar o caminho que lhes estava proposto até a terra prometida. É passagem. A Páscoa é essa passagem, a Páscoa é essa mudança, a Páscoa é essa travessia. Quando você ouve a palavra, vamos celebrar a Páscoa, num contexto geral, num contexto mais amplo nas Sagradas Escrituras, elas se referem a essa passagem. Estamos em transição, estamos saindo da onde estamos para outro lugar,
estamos nesse processo de peregrinação, nesse processo de transformação. Quando nós vemos Jesus assumindo a forma humana, andando com os seus discípulos, os ensinando, chegando ao ápice do seu momento ministerial, de se entregar à morte na cruz, passar pela crucificação, e após a crucificação, ressuscitar dentre os mortos, com a morte e ressurreição de Jesus, Ele nos oferece e nos dá um novo caminho. Nós somos por Ele agora submetidos a uma nova passagem, a uma nova mudança, um convite para uma nova vida. A ressurreição de Jesus significa para nós uma nova vida, uma nova forma de se enxergar o mundo, uma nova forma de pensarmos as nossas atitudes, uma nova forma de construirmos as nossas ideias, uma nova forma de viver. A ressurreição é uma nova vida. A ressurreição é para nós um novo viver. Muitas vezes nós limitamos a nossa compreensão da fé em Cristo a uma ideia muito platônica. A influência filosófica no decorrer da história, ela trouxe consequências na nossa releitura bíblica. E quando falamos em ressurreição, quando falamos em nova vida, muitas vezes nós pensamos numa nova vida na eternidade, na glória. Nós pensamos assim, olha, agora eu fui perdoado dos meus pecados, Jesus ressuscitou dentre os mortos, então quando eu morrer, eu vou estar na glória de Deus Pai. Quando eu morrer, aí eu vou ter uma vida nova, lá onde não há mais dor, não há mais sofrimento, não há mais injustiça, lá na glória. Nós continuamos sempre pensando no ideal da vida pós-morte, a ideia platônica, a ideia de que a ressurreição de Cristo, ela é para nos dar uma vida na eternidade, algo distante que um dia vai chegar. E com isso nós perdemos a perspectiva de que a ressurreição de Cristo, a nova vida em Cristo, é para que nós vivamos aqui e agora, para que nós vivamos os valores do reino no nosso cotidiano, para que nós vivamos nessa nova perspectiva de vida, não no porvir, mas no aqui e agora, na maneira como nós lidamos com tudo ao nosso redor. A libertação do povo do Egito para a terra prometida é para que eles tivessem uma vida de dignidade nos dias em que eles estavam vivendo, para que eles pudessem glorificar a Deus nas terras em que eles iriam morar, para que eles pudessem nessa travessia ter uma vida que exaltasse o nome de Deus, mas que pudesse também, na compreensão deles, ser uma vida aonde de fato tudo era contemplado, administrado e gerenciado segundo a vontade de Deus. Quando nós olhamos para essa nova vida em Cristo, o Senhor ressuscitou dentre os mortos para que você tenha uma nova vida com Ele agora. Não é só lá, na eternidade, é aqui e agora. Ele ressuscitou dentre os mortos para que você pudesse viver a paz que excede todo entendimento, aqui. Para que você pudesse viver em justiça e com atos de justiça, aqui. Para que você pudesse viver amor em amor, aqui. A ressurreição de Jesus dentre os mortos é uma travessia, mas não é uma travessia que há de vir, é uma travessia pela qual nós estamos passando agora. É essa mudança, é essa transformação que só é possível por meio de Jesus, do velho homem no novo homem, da substituição dos nossos desejos pessoais pela vontade perfeita de Deus. É a travessia, é a nossa passagem, é o nosso caminho, é a vida como ela é a vida acontecendo, é a vida passando diante dos nossos olhos, e nós, como seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, optando, decidindo, de acordo com a vontade do Cristo ressurreto. É a nossa passagem. Jesus ressuscitou dentre os mortos para nos dar essa nova vida, e nós estamos em transição. Você está em transição. Nós estamos reunidos aqui nessa noite, mas todos nós estamos em transição. Todos nós estamos em transição. Nós vamos crescendo, e à medida que nós vamos crescendo, nós vamos transitando. Nossos filhos vão deixando a infância e vão se tornando adolescentes, eles vão passando pela transição da vida. Nós vamos deixando de ser jovens e vamos nos tornando adultos, a gente vai passando por uma transição na vida.
A gente vai deixando de ser tão somente adulto e a gente vai entrando na fase idosa, e a gente vai passando por uma transição na vida. Nós estamos bem no trabalho e de repente a gente sofre o desemprego, é uma transição na vida. Nós estamos cursando o ensino médio e de repente nós precisamos decidir sobre o que seremos no restante da nossa vida. Fazer a nossa faculdade é uma transição na vida. Nós estamos bem no casamento e de repente surge uma crise no nosso relacionamento, é uma transição na vida. A vida ela é transitória. A vida é uma caminhada, a vida não é estática. A vida ela muda. E ela muda rápido. Ela muda muito rápido. Nós podemos acordar um dia muito bem e de repente no dia seguinte podemos estar acometidos de uma doença muito grave. Nós podemos estar diagnosticados com uma doença muito grave e no outro dia termos uma solução para o nosso problema. Nós podemos estar enfrentando uma crise financeira e na outra termos um crescimento econômico abençoador, ou podemos de maneira inversa estar vivendo bem financeiramente e ter uma crise financeira que nos quebra. A vida é transitória. Quando nós vemos sobre transição, nós vemos essa caminhada nossa que não tem como dimensionarmos ou colocarmos condições que sejam reais para todo mundo, porque ela muda. A vida humana, ela é marcada por questões circunstanciais. Circunstanciais. Você pode fazer a mesma coisa que eu faço e ter resultado diferente. Você pode plantar do mesmo jeito, mas se tiver uma geada, a sua colheita vai ser diferente de uma época que não teve geada. Mas você plantou do mesmo jeito. É transitória, a vida é transitória. A vida é passageira, ela vai acontecendo. Nós temos relacionamentos que dão certos e de repente temos relacionamentos que dão errados. Às vezes os relacionamentos estão dando certo, se complicam, ou está complicado, se ajeita. É transitório. E o que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, quando vemos a respeito da Páscoa, é que nessa transitoriedade da vida, o que nós precisamos é de fato ter uma perspectiva a partir da pessoa de Jesus, a partir do Evangelho de Cristo, para que nós possamos viver nessa transição, porque essas passagens vão acontecer, e à medida que elas vão acontecendo, nós precisamos vivê-la para a glória de Deus, precisamos viver focado em Cristo Jesus, porque é a nossa passagem, até chegar o dia, e esse dia vai chegar, em que os nossos olhos se fecharão para esse mundo, e aí sim, nós estaremos na glória eterna, mas enquanto não estivermos na glória eterna, nós temos que viver para a glória de Deus Pai aqui, nesse lugar, vivendo os valores do reino. Jesus, o texto vai nos contar a respeito do seu exemplo, vai dizer que ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. O próprio Deus se fez homem, não considerou ser igual a Deus, ele abriu mão, ele não quis reter esse título nesse momento, ele abriu mão disto para se fazer homem. Ele assumiu a condição humana, para que pudesse nos mostrar o caminho que devemos seguir, baseado no seu exemplo, nessa transitoriedade, nessa travessia. A morte não teve a última palavra, a morte não teve a última palavra, porque Deus o exaltou sobremaneira, e ele ressuscitou dentre os mortos, ele vive está. Nessa transição, a morte ela não tem a última palavra. Nessa transição nossa, nessa transição da vida, a morte nunca é a última palavra para nós, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Por mais difícil que sejam os momentos pelos quais nós passamos, há esperança para nós em Cristo Jesus. E é esta consciência da travessia que nós precisamos ter. Porque tem momentos que são difíceis, tem momentos que são mais complicados, tem momentos que são mais dolorosos, tem momentos que a gente se sente até mesmo sozinhos, tem momentos que a gente se sente abandonado, tem momentos que nós nos sentimos sem força nenhuma. Quando falo de abandono, imagine você, Jesus na cruz do Calvário, dizendo para o próprio Pai, Elohi, Elohi, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Se sentindo só, mas a morte não teve, não tem e não terá a última palavra, porque Jesus
ressuscitou dentre os mortos. E com a sua ressurreição, uma palavra de vida. Eu me lembro de um livro que eu li, chama Peneirado, do Wayne Cordeiro. O Wayne, ele trabalhava com alguns assuntos da nossa vida humana, do desenvolvimento nosso, nos relacionamentos, no trabalho, como nós lidamos com as coisas que são difíceis, inclusive, para nós. E ele usou um exemplo, uma metáfora, do exercício físico que ele realizava. Ele disse que certa vez ele foi para a academia e ele resolveu fazer musculação, ele foi começar a fazer musculação. E ele foi fazer o supino reto. E ele começou o primeiro exercício com o personal, o segundo exercício, terceira repetição, quarta repetição. Na hora que chegou na 10ª repetição, com pouco peso, ele já não estava aguentando mais. E aí ele pediu para o personal, falou, não aguento mais. Ele falou, não, agora que está começando. Ele falou, não, mas está doendo. Ele falou, não, agora que está começando. Vai, e forçou ele um pouco, até que ele não aguentou mais e a barra ficou no pescoço, aí o personal ajudou ele. E ele não aguentou de dor. E aí ele começou a refletir sobre aquilo, ele disse assim, que de fato, quando começou a doer, é que seus músculos começaram a romper. Para haver um novo momento, às vezes é preciso uma dor muito intensa. Para que o músculo pudesse crescer, se reconstituir e se fortalecer, era preciso haver rompimento do músculo. É preciso haver uma quebra das fibras. É preciso que a dor intensa seja sentida para que o novo possa se reconstituir sobre aquilo. Foi preciso a morte de Jesus para que houvesse ressurreição. Foi preciso o sofrimento para que houvesse nova vida. E muitas vezes para nós, é preciso nessa travessia, enfrentarmos os sofrimentos e as dificuldades da nossa vida, para que algo novo possa florir, para que um novo amanhecer aconteça. Não sei quais são as batalhas pela qual você tem passado, quais são as travessias que você tem enfrentado, quais são os momentos críticos que a sua vida tem lhe trazido, quais são os momentos complicados que você tem enfrentado. Mas eu queria que você se lembrasse, junto comigo nessa noite de Páscoa, que aquele que ressuscitou dentre os mortos está presente conosco, que nos dá uma nova vida e uma nova esperança. Há um novo momento. Siga na sua travessia, siga no seu caminho, mas siga com seus olhos fixos em Cristo, o autor e consumador da sua fé. Siga olhando para a mensagem da cruz, e além da mensagem da cruz, que aquele que deu a sua vida nela, ressuscitou dentre os mortos, para dar nova vida. Que os nossos relacionamentos tenham uma nova vida. Que relacionamentos que estejam destruídos, que estejam desgastados, relacionamentos que estejam complicados por causa da amargura, por causa da raiva, que esta expressão de morte nos nossos relacionamentos passe pela travessia e que em Cristo esses relacionamentos sejam restaurados, que haja uma nova vida, que haja perdão, que haja graça, que haja misericórdia e compaixão. Se você está abatido, abatida, desapontado, frustrado, frustrada, pensando que com você as coisas são sempre mais difíceis, mais complicadas, que parece que as coisas não se resolvem, não se encaixam, que você não tem competência suficiente, ou que você não é capaz, que você está num momento de angústia, de ansiedade, depressão tão profunda, que o renascer, o renovar, a ressurreição do Evangelho de Jesus Cristo renasça no seu coração e que você encontre força no mover do Espírito de Deus sobre a tua vida para um novo momento. Que nós possamos, cada um de nós, nessa travessia pela qual estamos passando, que nós possamos ter uma nova perspectiva da vida, mas que essa perspectiva seja a partir do Evangelho de Jesus. Ele ressuscitou dentre os mortos para nos dar nova vida. Eu sei qual o momento pelo qual eu estou passando, e você sabe pelo momento pelo qual você está passando. Nós sabemos o momento em que estamos, no momento em que nos encontramos, mas que nesse momento os nossos olhos se voltem para Jesus, e que o Evangelho de Jesus nos traga essa nova força, que os nossos músculos espirituais sejam fortalecidos, sejam renovados, que a nossa visão seja transformada,
e que nós possamos prosseguir com os olhos fixos em Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e que nós possamos fazer tudo isso, tendo os nossos joelhos dobrados, diante do Senhor, que é o Deus de toda a glória, e confessando Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Uma nova vida. Eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Jesus ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve sua carta à igreja de Corinto, na sua segunda carta, no capítulo 5, ele vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. É a passagem. Em Cristo nós somos transportados para uma nova vida. Viva essa nova vida. Coloque as suas batalhas, suas dificuldades diante do Senhor. Fale com Deus nesse momento. Qual é o momento que você tem passado? Quais são as suas inquietações? Quais são suas preocupações? Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele vive está. E se você ainda não foi promovido para a glória eterna, se você está aqui hoje, respirando, é porque você tem um caminho a trilhar, você ainda está na passagem, você ainda está no percurso, e que neste percurso, Jesus Cristo seja aquele que lhe dirige, que lhe oriente, que lhe governe. Senhor, bendizemos o Teu nome pela ressurreição de Cristo, porque com a ressurreição nasce para nós uma nova esperança, porque muitas vezes quando olhamos para nós mesmos, podemos enfrentar momentos que são momentos de fragilidade, de decepção, de dor, mas quando olhamos para Cristo, vemos que Ele enfrentou tudo quanto enfrentamos e venceu, foi vitorioso, e assim como Cristo venceu, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós podemos enfrentar as batalhas e sabermos que estamos pelo Senhor sendo submetidos a esta travessia que nos leva a um novo lugar, a um novo momento. O povo passou por essa travessia e chegou na terra prometida. Em Cristo nós passamos por todas essas batalhas, mas vivemos uma nova vida no Senhor. Portanto, venha sobre nós, ó Deus, que cada coração aqui, cada vida aqui, possa se sentir tocada pelo Teu Espírito Santo e renovada, para viver a cada instante e enfrentar os momentos que terão pela frente, ó Deus. Abençoe os casamentos, abençoe os relacionamentos de pais e filhos, abençoe, ó Pai eterno, nossos relacionamentos comunitários, na comunidade de fé, abençoe os nossos irmãos e irmãs nos seus trabalhos, nos seus desafios, seja na área que for, abençoe nos relacionamentos com os amigos, colegas, Deus, que em toda essa jornada, que nós possamos exalar o bom perfume de Jesus, que nós possamos viver para a glória de Deus em Cristo Jesus, e que nós possamos ser canais do Senhor, de amor, de perdão, de respeito, de mansidão, de longanimidade, de alegria, domínio próprio, perseverança. Pai eterno, que todas essas coisas possam fluir de nós, e que mesmo quando estivermos sendo submetidos à prova, aos exercícios da vida, que nós possamos fazer aquilo que o Senhor espera de nós, e que possamos sair delas mais fortes, mais fortes no Senhor. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém, Pai. Amém. Fique em pé.